Eu sempre gostei de acampar, mas depois do que aconteceu naquela viagem com o meu primo Cody, eu nunca mais consegui dormir tranquilo no meio do mato. Até hoje, quando alguém fala em aventura na floresta, a primeira imagem que me vem à cabeça é aquele rosto parado, me observando pela fresta da barraca. Na época eu tinha 22 anos. Cody era um pouco mais velho, 23, e o verdadeiro especialista em acampamentos. Escoteiro desde criança, ele sempre dizia que a natureza era o lugar mais seguro do mundo. Mas naquela noite, nós dois aprendemos que o maior perigo lá fora não tem garras, tem olhos. A viagem foi ideia dele. Era uma semana de folga do trabalho e a gente decidiu fugir da cidade. Cody escolheu o lugar, Urpo Forest, no Colorado. Ele já tinha acampado lá antes, eu não. Chegamos numa quarta-feira à tarde. O plano era simples: montar as barracas, acender uma fogueira, fazer um bom churrasco e aproveitar o silêncio do mato. Sem trânsito, sem barulho, sem ninguém. Ou pelo menos era o que a gente pensava. Depois de uns 15 minutos caminhando para dentro da floresta, achamos uma clareira perfeita. Dava para ver o pôr do sol entre as árvores, o chão era firme e tinha espaço de sobra para as duas barracas e a fogueira. Montamos tudo e, claro, Cody terminou antes de mim. Ele sempre foi rápido com isso. Enquanto eu ainda brigava com as estacas da minha barraca, ele já estava acendendo o fogo e temperando uns bifes. Quando a noite caiu, o clima estava perfeito. A fogueira iluminava o rosto da gente com aquele brilho alaranjado. O cheiro da carne se misturava com o da madeira queimando, e por alguns minutos eu esqueci que estávamos no meio do nada. Tomamos umas cervejas, colocamos classic rock no alto-falante e ficamos ali, só rindo e lembrando de histórias antigas. Era o tipo de paz que a cidade nunca oferece, mas o silêncio da floresta, ele é diferente. Quando tudo fica quieto demais, qualquer som, parece um grito. Estávamos jogando cartas, rindo alto, quando, de repente, ouvimos um humming, uma espécie de cantarolar distante. Era uma voz. Alguém estava assobiando uma melodia fraca entre as árvores. Na hora eu pausei a música. A fogueira crepitava e o resto era só o som do vento. Mas a voz continuava, lenta, afinada. Eu olhei para Cody, ele olhou para mim. E por um instante, nenhum dos dois disse nada. "Tem alguém aí?" Ele gritou com a voz firme. Nada. O som parou. A gente ficou ali, tentando fingir que era só um caminhante, talvez um outro grupo acampando perto. Mas Cody balançou a cabeça e murmurou: "Não devia ter ninguém aqui, não tão fundo." Tentamos ignorar. Voltamos para o jogo, diminuímos o som e seguimos conversando. Até que algo voou no meio do acampamento e caiu do nosso lado. Um galho enorme. Não caiu de uma árvore. Foi arremessado. O barulho fez a gente pular. Cody levantou, pegou a lanterna e gritou de novo: "Quem tá aí?" O eco devolveu a voz dele. E depois, passos. Passos rápidos indo embora pela mata. Meu coração estava batendo tão forte que eu conseguia ouvir dentro do peito. Cody tentou parecer tranquilo, mas dava para ver no rosto dele que estava tenso. Ele disse para eu guardar o spray anti-urso dentro da barraca e que seria melhor dormir com ele por perto. A essa altura, o churrasco, a música e o clima de aventura tinham ido embora. Tudo o que restava era o som das folhas se mexendo e o vento soprando entre as árvores. Resolvemos revezar a vigília. Um dormiria enquanto o outro ficava de olho. Cody disse que começaria e eu aceitei. Entrei na minha barraca, fechei o zíper e tentei dormir. Mas o som dos galhos estalando no escuro não deixava. Acho que consegui cochilar por algum tempo, até acordar de repente. Não sabia se era um sonho ou realidade. Abri os olhos meio tonto e vi um rosto, uma cabeça, parada, do lado de fora da barraca. O rosto estava inclinado e eu só via o contorno contra a luz fraca da lua. Parecia o Cody, mas não se movia. Só olhava para mim, imóvel. "Cody?" Chamei, ainda meio sonolento. "É minha vez de ficar de olho." Nenhuma resposta. Só o som do zíper se fechando. A cabeça sumiu. Fiquei ali, deitado, o coração disparado. Alguma coisa estava errada.
O modo como ele fechou o zíper, o jeito como foi embora já não era o Cody. Sentei num pulo escutando. Passos, lentos, indo para longe. Saí da barraca tremendo e fui até a de Cody. Chamei pelo nome dele. Nenhuma resposta. Abri o zíper e lá estava ele, dormindo profundamente. Meu estômago virou. O ar faltou. A coisa, quem quer que fosse, tinha olhado para mim dentro da barraca. Acordei o Cody sacudindo o ombro dele desesperado. Expliquei tudo e ele pulou do saco de dormir pegando o spray. Fomos juntos até a minha barraca, mas o acampamento estava vazio. Só o som do vento e as brasas apagadas da fogueira. E então ouvimos, de novo, o cantarolar. Baixo, arrastado, como se estivesse bem ali entre as árvores. Cody sussurrou. Entra na minha barraca. Agora. Tranquei o ar, corri. E nós dois nos enfiamos ali dentro, trêmulos, cada um segurando o spray como se fosse uma arma. O som continuou por minutos intermináveis, até desaparecer de vez. Quando o sol nasceu, a primeira coisa que fizemos foi desmontar tudo. Nem tomamos café, nem falamos muito. Pegamos as mochilas e fomos embora. Durante o caminho, encontramos pegadas frescas, humanas. Seguiam a trilha por uns metros. E depois desapareciam. Cody tentava rir, dizendo que devia ser um morador ou um andarilho, mas a voz dele tremia. Nós dois sabíamos que não era só isso. Aquela pessoa, ou o que quer que fosse, ficou nos observando a noite inteira. Se eu fecho os olhos, ainda consigo ver o contorno do rosto naquela fresta. E pensar que, por um segundo, eu achei que fosse o Cody. Depois daquela noite, nunca mais fui acampar. Porque às vezes, o que te observa no escuro não é um animal. É alguém que nunca foi embora. Desde aquele dia, quando alguém fala em acampamento, eu só consigo pensar numa coisa: o som suave de alguém cantando no meio da floresta. E o olhar parado, sem expressão, me encarando no escuro. Se você também já sentiu que havia alguém observando você, mesmo quando não via ninguém, então deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de dormir outra noite na mata depois disso? Porque eu nunca mais tive.